Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Nós vamos ver a aula sobre Teorema de Tales, que é a continuação da nossa aula passada sobre semelhança de triângulos, certo? E nós temos aqui hoje, para falar sobre Tales, que foi um grande ícone, dentro da matemática, e vamos estudar um pouquinho sobre ele e sobre esse teorema que é muito importante dentro da matemática. Tales de Mileto. Segundo a história, nós pouco sabemos sobre a vida, de Tales de Mileto. Sabe que ele nasceu na cidade de Mileto, por volta ali de 624 e 548 antes de Jesus Cristo nascer. Então a história tem pouco conhecimento sobre como ele viveu, então nós não temos muito o que falar sobre ele. Apenas que em seus relatos, da história, nós sabemos que ele foi um grande matemático, certo? Um excelente matemático. Ele era também um grande filósofo e principalmente um grande cientista grego, né? Tales de Mileto, em uma de suas viagens ao Egito, ali por volta de 600 anos antes de Cristo, ele foi desafiado pelo grande faraó da época, a calcular a altura da pirâmide de Quéops. Eu acho que se fala Quéops, ou Quéops, alguma coisa assim. Creio eu que seja Quéops. Então, Tales foi desafiado e ele deveria, calcular a altura da grande pirâmide. Então, analisando a pirâmide, como mostra a imagem aí do lado, ele percebeu, segundo a história, que ele percebeu que a pirâmide, a certo horário do dia, ela produzia uma sombra, né, no chão devido à luz solar. Então, imediatamente ele enfincou, um graveto no chão, um pedaço de estaca de madeira, e esperou que esta sombra da madeira produzisse, né, a mesma distância da altura da estaca que estava enficada no chão. E assim ele conseguiu produzir um método de calcular a altura da pirâmide. Vamos ver como foi que ele analisou essa proposta que ele desenvolveu. Imagine então que nós temos um Sol aqui por cima, que está refletindo, né, várias luzes solares, e esta linha tracejada que está descendo aqui, ela vai projetar em cima da nossa estaca de madeira uma sombra no chão. Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a nossa explicação. Então, quando a luz solar ela passa pela nossa estaca, encosta no chão, ela produz uma sombra, certo? O que foi que ele fez? Ele esperou que esta sombra da estaca estivesse exatamente igual, à altura da estaca. Ou seja, este lado B aqui, que representa a nossa sombra, teria que ter, então, igual à altura A, da nossa estaca. Elas duas mediam exatamente iguais. Para que isso? Para que ele pudesse usar, o procedimento de semelhança de triângulos, como a gente viu na aula passada. Então, após ele fazer essa análise, ele percebeu que nós tínhamos uma medida da sombra, certo? Que é esta parte aqui, porém, nós tínhamos também uma medida que seria a distância real da sombra ao centro, da nossa pirâmide. Lembre-se, a altura da pirâmide aqui ela está representada pela letra D, tudo bem? Então, o que ele percebeu? Que a altura da nossa estaca ela vai estar relativamente proporcional à altura da nossa pirâmide, assim como a sombra, seria proporcional à sombra
da pirâmide em relação à sua altura, tá? Então, com base nessas informações, ele escreveu a seguinte proporção, né? Através do procedimento, como eu falei, de semelhança de triângulos, tá? Ele produziu a seguinte relação. A altura da nossa estaca, como eu falei, ela está proporcional à altura da pirâmide, assim como a base, né, que é a nossa sombra, a base da sombra da estaca, seria proporcional à base da sombra produzida pela pirâmide. Bom, desta forma, ele parou e analisou mais um pouco. Então, ele percebeu que se a sombra da nossa estaca, nesse caso aqui o B, né, ela é igual à altura da nossa estaca, provavelmente a sombra, né, da nossa pirâmide será igual à altura da pirâmide. Por quê? Por causa das proporções que a gente fala sobre semelhança de triângulo, né? Então, vamos analisar através de números o que Tales promoveu naquele dia. Então, imagine só que nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide, nós temos aqui a nossa altura A, que é relativamente esta linha que vai subindo até o pico da pirâmide, certo? Então, essa é a nossa altura. E nós queremos encontrar este valor dessa altura. Nós sabemos que do centro da nossa pirâmide até a borda, né, nós temos 35 metros. Lembra que isso aqui é uma representação somente, tá? Não são valores reais, né? A pirâmide ela é bem maior, ela é bem mais alta, né? Isso aqui é só uma representação, tá? Então, do centro da pirâmide até a nossa borda, nós temos 35 metros. E da nossa borda da pirâmide até aonde a sombra foi projetada, nós temos apenas 5 metros. Tudo bem? Vamos chamar, então, essa somatória, né, de 35 mais 5 da sombra da nossa pirâmide. E nós temos aqui uma representação da nossa estaca de madeira, certo? Que nossa altura aqui equivale a 2 metros. E a sombra dessa estaca de madeira também vale 2 metros. Tudo bem? Utilizando o método que Tales promoveu naquele dia, nós vamos ter a altura da pirâmide, certo? Ela será proporcional à altura da nossa estaca. Então, a altura A está para a linha, né? Esse tracinho em cima do A significa linha, a linha. Assim como a base da sombra, né, que é B da nossa pirâmide, está para a base da sombra da estaca. Tudo bem até aí? Trocando esses valores, nós teremos, né, o A, que equivale à nossa altura, certo? E a somatória da base, tá, da nossa pirâmide, né? Nesse caso aqui nós temos B. Quanto equivale B? Lembra, 35 mais 5. A linha, nós temos aqui o valor de 2 metros e B', nós também temos o valor de 2 metros. Não repare o rabisco não, que é uma forma que eu encontrei aqui para indicar para vocês onde foram encontrado cada valor, tá? Bom, encontramos uma pequena expressão algébrica conhecida como proporção, né, entre semelhança de triângulos, porque você pode reparar que a nossa altura A, não é, e a sombra projetada no chão, ela produz uma forma triangular, não é? Então, nós temos dois triângulos semelhantes e podemos calcular, então, quanto vale o valor da altura através disso. Calculando
o valor de 35 mais 5, nós vamos ter 40, né? Então, a partir de agora, nós podemos fazer o método de semelhança, que é aquele método que eu falei para vocês, conhecido como método cruzado. Vamos pegar o valor de A e multiplicar pela parte de baixo, né, do segundo membro, e depois vamos multiplicar a parte de baixo do primeiro membro e multiplicar com a parte superior do segundo membro. Vai ficar da seguinte forma, né? A vezes 2, certo? Que é igual a 40 vezes 2. Resolvendo 40 vezes 2, nós vamos ter A vezes 2 igual a 80. Essa pequena expressão algébrica nós podemos resolver, né, levando o 2 que está aqui na frente da letra A para o segundo membro, né, com o sinal trocado. Nesse caso aqui, ele está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, eu tenho aqui o 2, passou para o segundo membro dividindo. Ficou A igual a 80 dividido por 2, que nesse caso é igual a 40. Bom, nesse caso 40 metros. Eu esqueci de colocar um mzinho aqui, mas já está pronto. Bom, assim a gente comprova que a sombra de 40 metros é igual à altura da nossa pirâmide, como foi falado pelo Tales. Por quê? Porque ele esperou justamente a hora que a sombra da nossa estaca tivesse a mesma altura da estaca. Então, elas seriam exatamente proporcionais, né? Bom, já falamos aqui sobre Tales e seu desafio, sobre semelhança de triângulo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Teorema de Tales. O que seria o Teorema de Tales? Antes de falar de Teorema de Tales, eu tenho que falar para vocês sobre palavras que são conhecidas, são termos conhecidos dentro do Teorema de Tales que são muito importantes para o nosso conhecimento, né? O primeiro termo é chamado de feixe de retas paralelas. O que seria isso? São duas ou mais retas, né, que estão no mesmo plano, e se a gente considerar duas a duas, elas terão sempre o paralelismo, né? Elas serão sempre paralelas. Então, observe aqui, nós temos duas retas, né? A reta S e a reta R. Elas estão em paralelo. Por quê? Bom, segundo um professor meu antigo, né? Lá da quinta série ainda, ele falava para a gente que duas retas elas são paralelas quando elas nunca vão se cruzar, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Imagine que você tem uma reta aqui e uma reta subindo aqui, de repente ela cruza, né? Ela faz um cruzamento. Isso aqui não é uma reta paralela. Tá? Reta paralela elas nunca se encontram, vão estar sempre seguindo ao infinito e nunca vão encontrar uma com a outra, né? Então, isso é uma reta paralela, né? Nesse caso, nós estamos falando de feixe de reta paralela, né? E o outro termo importante dentro do Teorema de Tales é conhecido como reta transversal, que no caso aqui é a nossa reta T. Por que ela é conhecida como reta transversal? Porque ela cruza, né, em determinados pontos as duas retas paralelas, certo? Esse feito de fazer um cruzamento faz com que ela seja uma reta transversal, tá? Bom, eu trouxe um exemplo para a gente tentar entender o que seria reta paralela e reta transversal e já tentar entender o que é teorema de Tales. Bom, imagine só que uma pessoa construiu com pedaços de bambu um suporte para apoiar uma planta qualquer, né? Os bambus foram amarrados de formas que os da
horizontais ficassem sempre em paralelo entre si. Então, observe aqui, nós temos uma reta, né? Uma reta e mais uma reta que elas estão em paralelas entre si. Por quê? Porque o nosso exemplo ele diz que são as retas horizontais que estão em paralelas. Com isso, nós vamos ter então duas retas transversais, a primeira reta transversal e a segunda reta transversal. Tudo bem até agora? Então, por isso que é importante conhecer quem são as paralelas e quem são as transversais. Bom, as transversais, elas cruzam as nossas retas paralelas em pontos distintos, certo? Nós temos deste lado aqui, na nossa primeira transversal, né? E esse cruzamento produz uma distância entre si, né? A primeira distância aqui é de 20 centímetros e a segunda distância também, né? Ela é um pouco menor, que é de 10 centímetros. Já na segunda reta transversal, ela também tem seus cruzamentos e produz também distâncias. A primeira distância é de 16 centímetros e a segunda distância de 8 centímetros. Bom, isso é uma característica entre os cruzamentos de qualquer feixe de paralelas com transversais. Elas sempre vão produzir pontos de cruzamentos e esses pontos de cruzamentos eles são medidos, né, através de distâncias. Tá? Isso é uma característica única. Bom, analisando, né, as proporções que nós vamos ter entre esses cruzamentos, essas distâncias, nós teremos a seguinte proporção. Tá? Então, observe aqui que nós temos o lado de 20 centímetros, ele vai ser proporcional ao lado de 10 centímetros, assim como o lado de 16 centímetros será proporcional ao lado de 8 centímetros. Né? Isso segundo o teorema de Tales. Tá? Bom, além dessa proporção que nós vimos, nós também vamos ter outras proporções que podem ser analisadas. Por exemplo, eu tenho aqui a somatória, né, do lado maior, de 20 centímetros mais 10 centímetros, que é igual ao 30 centímetros, tudo bem? E ele vai ser proporcional ao lado menor aqui de 10 centímetros. Até aí, tudo bem? Do outro lado, né, na segunda transversal, nós também temos a somatória, tá, de 16 mais 8, que é igual a 24, que será proporcional ao lado menor desta transversal. Tá? Se analisar mais um pouco, nós também temos outra proporção, que é a somatória, certo? Dos dois lados aqui, de 20 mais 10, será proporcional a 20 centímetros, assim como a somatória, né, da outra transversal, de 16 mais 8, será proporcional ao 16 centímetros. Bom, essas proporções são características que vai acontecer toda vez que nós temos retas paralelas que são cruzadas por transversais. Então, Tales, ele observando esses cruzamentos, ele criou a seguinte enunciado. Né? Vamos ver o enunciado que Tales criou. Bom, segundo Tales, né, com suas observações entre os cruzamentos de feixes de reta paralela com transversais, ele percebeu e escreveu o seguinte enunciado. Se um feixe de reta paralela é cortado por duas retas transversais, as medidas dos segmentos determinados sobre a primeira transversal, né? Então, nós temos aqui as medidas da primeira transversal, tá? Elas serão, né, proporcionais às medidas correspondentes determinada pela segunda transversal. Tá? Então, todas as medidas que nós temos
na primeira transversal será correspondente e proporcional à medida que for encontrada na segunda reta transversal. Vamos tentar explicar de uma forma bem mais clara, tá? O que seria, então, esse teorema de Tales. Tá? Imagine aqui nós temos três retas transversais, né? Então, temos aqui o exemplo. Dado o feixe de paralelas, né, abaixo, vamos determinar o valor de x. Como assim, professor? Nós vamos ter que usar, né, a questão de proporção, tá? Entre feixes de reta paralela. Não é difícil, é muito simples, se parece muito com a semelhança de triângulos, então é muito fácil de resolver. Tá? Então percebam que nós temos aqui três retas paralelas, a reta R, a reta S e a reta T, que são paralelas. E nós temos duas retas transversais, a reta M e a reta N. É muito importante observar todos os detalhes das nossas questões para realmente produzir e tentar resolver a nossa questão. Tá? Então, com base nessas informações que nós estamos vendo na tela, né, nós podemos afirmar que x, né, o valor de x, ele será proporcional ao 7,5, certo? O de cima ele é proporcional ao de baixo, assim como o 6 será proporcional ao valor de 10. Então, observe, nós temos o primeiro feixe de paralelas, como ele diz, e eles são proporcionais entre si. Então, relacionando uma com a outra, nós vamos ter aquele mesmo procedimento que nós fizemos para encontrar a altura do triângulo, da pirâmide, certo? Então, a partir de agora, nós podemos fazer aquele procedimento cruzado, né? O x vai multiplicar o 10 e o 7,5 vai multiplicar o 6. E vamos ter 10 vezes x, que é igual a 6 vezes 7,5. Né? Calculando 6 vezes 7,5, nós vamos ter, tá, o 45. Lembrando que eu multipliquei 6 vezes 7,5. Então, nós vamos ter 10 vezes x, que é igual a 45. Tá? A partir de então, nós temos uma expressão algébrica que podemos transportar, lembra, o valor de 10 para o segundo membro, né? Que vai ficar dessa forma. X é igual a 45, né? Que divide por 10. Calculando 45 dividido por 10, nós temos 4,5. Então, a partir de agora, nós conseguimos encontrar, através do teorema de Tales, o valor da distância de x. Muito fácil, né? Vamos ver mais um exemplo. Calcule o valor de x no triângulo abaixo, sabendo que a reta R ela é paralela ao lado BC. Então, nós temos aqui a nossa reta R e o nosso lado BC, certo? Então, elas são paralelas. Isso já nos ajuda a fazer a mesma ideia de proporção do teorema de Tales, né? Então, nós vamos ter o nosso 2, que vai ser proporcional ao nosso 8, certo? Então, na hora de ler, nós temos que ler da seguinte forma. 2 está para 8, assim como 35 está para x, certo? Quando a gente faz isso, nós encontramos o mesmo procedimento anterior, né, de cálculo. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a multiplicação, né, entre as operações aqui, certo? Nós vamos ter 2 vezes x e 8 vezes 35, certo? Multiplicação cruzada, né? Como eu falei na aula passada. Resolvendo o 8 vezes 3,5, nós vamos ter 28. Passando o 2, que está acompanhando o x, para o segundo membro, nós vamos ter
né? O 28 dividido por 2, que nesse caso vai ser 14. O valor de x, então, é igual a 14. Viu como é simples, fácil de resolver, utilizando o método de Tales? Ele foi um grande matemático, um grande cientista e um grande filósofo. Bom, pessoal, nossa aula demorou um pouquinho devido às explicações, mas espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.